Seja bem-vindo ao curso Princípios do Patrimônio Histórico e Cultural da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Pablo Menezes de Oliveira, possuo formação em História e experiência na área de História de Minas Gerais no período colonial. Eu serei o seu professor nesse curso. Nessa aula de número 3, vamos falar sobre as políticas de preservação do patrimônio cultural brasileiro e mineiro. Bom, na atualidade, há previsão legal de tombamento de bens de interesse histórico e cultural nas esferas municipais, estaduais e federal. Política federal a gente já falou um pouco, e é possível destacar as seguintes iniciativas legislativas a partir da União. O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, anos mais tarde, a implementação da Lei 3.924, de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, teve o tema do patrimônio histórico tratado nos artigos 215 e 216. E, por fim, o Decreto 3.551, de 2000, instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, que é a base do chamado da Política de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Imaterial. Um dos processos importantes na leitura da preservação no âmbito federal, estadual e municipal é o processo de tombamento. Segundo o IPHAN, o tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público nos níveis federal, estadual ou municipal. Os tombamentos federais são da responsabilidade do IPHAN e começam pelo pedido de abertura do processo por iniciativa de qualquer cidadão ou instituição pública. Tem como objetivo preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo a destruição ou descaracterização de tais bens. No caso de Minas Gerais, nós temos também o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IFMG. Seu desenho se inicia nas políticas de preservação que eram concentradas no governo federal e vão sendo transmitidas para estados e municípios ao longo dos anos. No caso de Minas, o IEFA é criado por meio da Lei nº 5.775, de 30 de setembro de 1971. O seu marco se baliza na assinatura do Compromisso de Brasília, redigido em abril de 1970, como tentativa de dividir a tarefa de zelar pelo patrimônio histórico entre os estados e municípios. No caso do patrimônio ligado aos municípios, estabelecidas as competências estaduais, os municípios também vão começar a se mobilizar em torno do processo de preservação do patrimônio histórico. E nesse momento, o Conselho ligado ao patrimônio histórico e cultural tem um papel muito importante no desenvolvimento de políticas de preservação. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural é um instrumento muito importante na política de preservação do patrimônio histórico e cultural. De acordo com o Ministério Público, as principais ações do Conselho Municipal são as seguintes: propor as bases da política e acompanhar as ações de proteção e valorização dos bens culturais do município, receber e analisar propostas de proteção de bens culturais encaminhadas por indivíduos ou entidades representativas da sociedade civil, emitir parecer prévio em licenças, atendendo solicitação do órgão competente da Prefeitura, e, por fim, analisar o estudo prévio de impacto da vizinhança, de acordo com o Estatuto da Cidade. Estabelecidas essas bases das políticas de preservação federal, estadual e municipal, a gente observa também o patrimônio e as suas interações com as comunidades. Ao tratar das interações entre a população local e o Serviço do Patrimônio Histórico, a gente pode apontar 3 situações que acontecem com muita frequência. Casos em que os processos de preservação estão sendo celebrados em comum acordo entre o setor de preservação e a comunidade. Casos em que os processos contam com legitimidade por parte
do serviço de patrimônio, mas não da comunidade, e casos que contam com legitimidade por parte da comunidade, mas não por parte do serviço do patrimônio. Na história das políticas de preservação do patrimônio histórico no Brasil, a gente vai observar que muitos dos núcleos urbanos tombados nas décadas de 30 e 40 se encontravam em situação de abandono. Isso, em muitos casos, não causou grandes empecilhos às políticas de preservação do patrimônio, como a gente viu nos casos dos primeiros bens tombados, como Ouro Preto, entre outras cidades. Mas no final dos anos 1960 e 1970, em decorrência do grande impulso desenvolvimentista que alguns núcleos urbanos tomam, em virtude da crescente industrialização do país, algumas cidades tombadas pelos FAM começam a alterar sua configuração espacial, preocupando os gestores desse órgão. Aqui a gente tem um exemplo de Ouro Preto e o processo de ampliação do seu espaço urbano a partir das dinâmicas que a cidade vai sentindo com o desenvolvimento industrial, com o desenvolvimento das suas atividades econômicas. E aí, a ampliação do espaço urbano começa a interferir nas características da preservação do patrimônio, levando a que as autoridades tenham que tomar iniciativas em prol da preservação e conservação do ambiente do patrimônio histórico. Nos últimos tempos, a gente tem observado que as experiências turísticas também vêm se incorporando ao espaço tornado patrimônio, promovendo experiências culturais por meio das leituras do passado, com especial atenção para as questões estéticas. Isso é um movimento muito importante, porque observamos que, se lá no início do século a preservação do patrimônio estava ligada a questões identitárias, a questões da construção da nação, na atualidade o patrimônio histórico tem se percebido muito vinculado a questões de caráter econômico, procurando ser um aliado no desenvolvimento das atividades turísticas. Assim, eu encerro esse curso chamando a atenção para duas questões que nos parecem fundamentais. A primeira dela é que é fundamental que as comunidades sejam agentes ativos na política de preservação. Nenhuma política terá sucesso se as comunidades não forem convidadas a participar dela. A segunda questão é que o patrimônio histórico e cultural só faz sentido se as comunidades conseguirem se sentir parte deles. Então, vamos lutar para fazer um patrimônio histórico e artístico cada vez mais nosso, em que nós possamos nos perceber e nele nos encontrarmos. Um grande abraço, muita sorte na jornada. Tudo de melhor.